Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Ricardo Daneluz, do PDT. O vereador Daneluz que também preside a Comissão de Agricultura aqui do Legislativo Caxiense, a quem eu já saúdo. Vereador Daneluz, é uma honra tê-lo conosco aqui no programa. Meus cumprimentos a ti, Fábio, e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Vereador Daneluz, a Comissão de Agricultura iniciou o ano já com algumas audiências públicas, reuniões de trabalho, tem acontecido também encontros itinerantes e que o senhor, junto com seus colegas, membros de comissão, tem procurado interagir com o setor. E um dos resultados desses primeiros meses de trabalho, digamos assim, levando em conta o início do ano legislativo propriamente dito em fevereiro, então temos aí pelo menos já 3 meses de trabalho, vocês constituíram um comitê pelo qual a Câmara coordena e convida outras entidades do meio rural a participarem e debaterem os assuntos. Então eu gostaria que o senhor desse um panorama a quem nos acompanha, como é que tem sido esse início de debates, de debate coordenado pela sua comissão, e aí depois nós entramos nas pautas que já vem gerando, digamos assim, maiores preocupações do ponto de vista do setor. Bom, nós começamos o ano já com a Comissão da Agricultura trabalhando de forma bastante consistente, né? Nós temos conversado com bastante pessoas e procurado trazer benefícios para o nosso setor primário, para o nosso produtor, né? Então nós tivemos essa ideia de criar esse comitê do agronegócio, que é um grupo de trabalho que vai pensar e debater no nosso agronegócio, né? Uhum. Então convidamos aí todas as entidades do meio, algumas empresas, e esse é um grupo aberto, na verdade, ele não é um grupo fechado, tendo pessoas que queiram participar, inclusive já tem pessoas nos procurando que querem participar dos debates, então conversam com nós, e nós assim vamos levar demandas para os órgãos competentes sempre de forma coletiva, né? Porque a gente percebeu que existia muito a questão de Câmara de Vereadores vai lá, pressiona o prefeito de uma forma, vai lá o sindicato de outra, vai lá a Emater de outra. Então assim a gente montou esse grupo para trabalhar de forma unida, para ter discursos alinhados e para buscar melhorias concretas para o setor. Ou seja, fica aquele retrabalho, ambos estão tentando dizer a mesma coisa de formas diferentes e aí não anda, né? Isso, aí não dá resultado prático, né? Então, com esse grupo que é muito qualificado, nós vamos poder levar estatísticas, levar questões viáveis e que poderão realmente virar em questões concretas. O senhor tem tratado, pelo menos aqui, de órgãos representativos. A Câmara elabora as leis, faz a fiscalização do cumprimento orçamentário, das próprias políticas do município. A Emater é um órgão estadual que faz, digamos assim, aquele assessoramento agrícola, estudos para dar um panorama do setor e auxiliar da melhor forma possível o produtor rural. E os sindicatos, bom, é aquela discussão bem de categoria, preços, condições de trabalho e por aí afora. Dentro dessa unificação, de acordo com as atribuições de cada órgão, como o senhor mesmo exemplificou, o que mais tem preocupado vocês que precisaria, digamos assim, essa união de forças no debate tanto com as esferas do município, do estado e da União? Bom, tem diversas pautas, né? E nós começamos aqui pelas municipais, né? Por aquilo que a gente tem um alcance maior, que realmente podem dar um resultado mais rápido, né? Nós estamos cobrando do Poder Executivo, já estivemos falando com o prefeito, com esse grupo, vamos levar dados mais exatos logo ali na frente, para que nós tenhamos um aumento no recurso destinado à Secretaria da Agricultura. O orçamento da pasta. Isso aí, o orçamento que hoje gira em torno de 0,7%, vem caindo historicamente, e nós pensamos, acreditamos que o setor precisa ser mais valorizado. Principalmente porque hoje em dia se dá, no caso, a ênfase para o setor de fiscalização e não do fomento, né? Então nós estamos pedindo um aporte de recurso para que o nosso produtor seja melhor beneficiado pelo poder público. Uma segunda questão também que trata bastante aqui com o município é a questão das demoras e burocracia de alvarás de licenciamentos
e outros tipos de alvará aqui em Caxias do Sul, né? Isso também acontece com outros setores, com a maioria das empresas, mas nós focamos no setor agropecuário, né? Ninguém está aí para fazer alguma coisa errada, descumprir a lei, mas isso precisa ser muito agilizado, né? Vereador Daneluz, o senhor como presidente da Comissão de Agricultura agora, mas imagino que já acompanhava também o cenário político agrícola nos anos anteriores. O senhor foi subprefeito, inclusive, de Vila Oliva, enfim. Na administração passada do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, teve grande ênfase o chamado CAR, o Cadastro Ambiental Rural. O município desenvolveu, para que as pessoas que não estão tão familiarizadas, desenvolveu uma espécie de cadastro, de mapeamento da área rural do município, até em adequação a exigências de legislações macro, do ponto de vista federal. O próprio Código Florestal, enfim, todo esse debate que tem do ponto de vista ambiental e produtivo. O senhor, no ponto de vista da comissão, tem esboçado uma preocupação com o próprio censo, com a demografia, do que realmente estamos falando quando nos referimos à área rural de Caxias do Sul, que tem muita força econômica. Para além do que já foi feito, eu exemplifico aqui a partir do Cadastro Ambiental Rural da administração passada, o que ainda tem por fazer nesse sentido de mapear a área rural de Caxias do Sul? Bom, na verdade, o que a gente está buscando são dados mais exatos para ter também argumentos e demonstrar toda a força que tem o nosso setor primário, né? Muitas vezes a gente não dá a devida valorização por não saber toda a dimensão que tem. Então, o censo agropecuário seria juntar todas essas entidades do Comitê do Agronegócio. Inclusive, a Faculdade Murialdo já colocou à disposição até mesmo alguns alunos para ajudar nessa questão. E a ideia é trazer dados mais específicos. O CAR é uma legislação federal, né, que foi feito aí no governo Alceu Barbosa Velho, que cada produtor seria obrigado a fazer o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural. Caxias do Sul foi a única cidade no Brasil em que o município custeou para todos os seus produtores essa questão, né? Então, foi avançado muito nessa questão. Caxias do Sul serviu de modelo para todo o Brasil, com a prefeitura, então, aportando todo o valor do Cadastro Ambiental Rural na nossa cidade. E agora, do ponto de vista agrícola, do ponto de vista rural, para além desse censo, o senhor acredita que daqui a pouco, agora já da administração do prefeito Daniel Guerra, com um censo agrícola mais preciso, que benefícios nós teríamos? O senhor entra mais na ideia de impedir ou tentar com que não haja evasão, o êxodo rural, como se fala, ou daqui a pouco dominando melhor o público e o tipo de produção que acontece em Caxias, e para a área do fomento, que o senhor mesmo colocou aqui, que tem sido mais carente, até no que tange a parte orçamentária, mais ou menos por aí? Na verdade, o censo aqui a gente se refere que quanto mais dados exatos se tiver, melhor vamos diagnosticar onde existem os problemas e poder ajudá-los, né? Então, na verdade, esse censo que a gente fala, esses dados, são tanto para mostrar o nosso potencial aqui de Caxias do Sul, enfim, da região, e demonstrar isso aos órgãos competentes também de forma exata, né? Porque tem muitos números jogados de um lado e de outro, mas não se tem um afinamento dessas... Uma unificação, né? Uma unificação desses dados, né? Então, seria principalmente nessa questão. Quanto à questão do jovem ficar na área rural, eu vejo já, não sei se por causa da crise, alguma coisa assim, que isso tem mudado bastante. As pessoas têm ficado mais, ultimamente, no meio rural. E temos várias dificuldades, né? Temos questão do problema de telefonia, a segurança está um caos no interior, cada vez mais assaltos, roubo de gado, as famílias estão bastante preocupadas, né? Então tem várias questões aí que atingem a questão da permanência do jovem no meio rural. Mas eu vejo isso já com bons olhos e eu acredito que isso esteja melhorando. Uma coisa que atrapalha bastante a questão do jovem permanecer na área rural é a legislação trabalhista, né? A questão de só poder trabalhar a partir dos 18 anos na lavoura ou com o gado. Quem esperar até os 18 para aprender e para ter esse contato não vai mais permanecer. Então, eu acho que passa muito por isso também essa questão. A adaptação daquela tradição da agricultura familiar
Porque daí o sujeito chega aos 18, vai querer fazer uma faculdade, quando vê ele já se distancia do contexto. Não, com certeza. Se deixar para trabalhar no meio rural aos 18 anos, ninguém vai ficar mesmo. Então, cada vez menos. Então, a gente fala muitas vezes de muitas ações para o jovem ficar no meio rural, mas não ataca no ponto primordial, que seria esse. Então, o senhor daqui a pouco defenderia uma flexibilização nesse sentido, né? Com certeza, com certeza. E, vereador, no momento em que se fala, nós vivenciamos uma crise econômica geral, ainda que Caxias continue respondendo por 1/3 da produção hortifrutigranjeira do estado, é o maior expositor, tem toda uma tradição, exatamente no que o senhor estava colocando, a agricultura familiar caxiense. Em todos os setores locais há um debate no sentido de buscar novas alternativas ou de potencializar o que já se tem. Nós colhemos aí uma safra recorde de uva, a agricultura familiar continua sendo a essência. Por onde que o senhor vê caminhos para que Caxias mantenha o seu protagonismo também no setor agrícola? Bom, aquilo que a gente percebe no dia a dia, nessa crise econômica que afeta o país todo, a gente vê a agricultura, o agronegócio como um dos únicos setores que vem crescendo, né? Que vem, pelo menos, mantendo, crescendo, gerando empregos, é o agronegócio, seja as grandes propriedades e sejam os agricultores familiares, né? O pequeno e médio. Pequeno, médio, enfim, toda a questão. Esse ano o clima ajudou muito a questão agrícola, então nós tivemos safra recorde. Poderíamos dizer que para praticamente todas as áreas, todas as culturas, o clima foi favorável e ajudou muito nessa questão. Alguns, é claro, que tiveram um preço um pouco menor do que o esperado, mas em grande parte aí é o setor que mais vem crescendo e por isso que achamos que ele deve ter maior atenção dos órgãos públicos também. Mas aí nós ficamos sempre naquela velha discussão que pega todo o estado até, né? E não é uma especificidade de Caxias, tampouco da Serra Gaúcha, que é, esse ano o clima foi bom, na safra seguinte se chover demais, ou se der muita seca, aí as coisas não acontecem como se desejaria, ou seja, continua demorando para o poder público fazer a contrapartida, ou seja, que os produtores não ficassem tão à mercê do clima, né? Na verdade se melhorou muito, pode ir para a região ali, onde são os maiores produtores, Vila Oliva, Santa Lúcia, Fazenda Souza, vai ver uma expansão muito grande de estufas, né? Justamente para impedir essa questão climática. E também nos pomares já estão bastante adiantados, em alguns locais, as coberturas para evitar o granizo. Mas aí já é uma iniciativa muito mais dos próprios produtores ou tem também essa parceria? Como é que tem funcionado, vereador, para quem não acompanha tão a fundo? Tem linhas de financiamento, né? Tem linhas que ajudam o produtor com juros um pouco menores e que possibilitam que se façam esses investimentos, né? Mas acreditamos que pode ser feito muito mais aí, pode ser buscadas novas tecnologias e aplicadas aqui na nossa região. Vereador Ricardo Daneluz, eu quero lhe agradecer imensamente, nós estamos chegando na reta final do nosso programa, dedicado praticamente aqui a fazer uma revisão nas pautas da Comissão de Agricultura da Casa, essa comissão da qual o senhor é o presidente e que acaba de constituir um comitê voltado a intensificar a discussão e a unificação dos órgãos da cidade que se dedicam ao agronegócio. Vão aparecer nas telas, para quem vão aparecer na tela, melhor, ou nas telas, né? São várias pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, os seus contatos. E nesse momento também eu peço para que o senhor se despeça. Eu gostaria então de agradecer a você, Fábio, a toda a equipe da TV Câmara, dizer que nós estamos à inteira disposição, seja o nosso gabinete, seja a Comissão da Agricultura, que o primeiro ato no início de janeiro foi nós constituirmos uma sala para a comissão que até então não existia, né? Então nós estamos aí à inteira disposição para ajudar, todas as ideias são bem-vindas e nós estamos trabalhando aí muito firmemente na questão de melhorar as condições para o nosso produtor. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Acabamos de conversar então com o vereador Ricardo Daneluz do PDT. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.